Gravar nesse computador. Deus abençoe, pastor. Amém. É um privilégio estar com vocês mais uma vez. A última vez que nós estivemos juntos foi em 1º de maio de 2012. Não sei se... faz 8 anos já, um pouquinho mais de 8 anos. E eu falei sobre não é bom que o homem esteja só. Foi o tema do meu estudo lá no acampamento, lá no retiro de 1º de maio que vocês fizeram, no piquenique. E eu me lembro, foi um tempo muito bom estar com vocês. E hoje, como vocês vão ver aqui na tela que eu vou compartilhar, o nosso tema será... Semana do Lar, o marido e a liderança espiritual. Vou falar sobre os homens. Vocês estão vendo direitinho? Dá para ver bem? Sim. Tá bem. Tá Okay. tranquilo. Obrigado. Então, esse aqui vai ser o nosso tema. Antes de eu começar, eu quero só me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Fernando de Almeida, eu sou pastor aqui na cidade de Newark, em New Jersey, nos Estados Unidos. E sou pai da Sara, da Isabel e da Lídia, casado com a Suênia, que vocês conheceram na segunda-feira. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Bem, esse tema não é fácil de eu apresentá-lo, porque o marido e a liderança espiritual dá a impressão de que o preletor, que o pastor que vai falar sobre isso, ele é um ás no assunto, uma sumidade, alguém que é assim, acima de qualquer suspeito, um marido exemplar. Então, eu queria que você soubesse que esse é, para mim, uma das mais difíceis temas de ser apresentado, porque ele é uma espada sobre a minha própria cabeça. Ou seja, eu sou o primeiro réu das coisas que eu estou falando. Eu não sou exatamente o modelo perfeito de tudo aquilo que eu vou apresentar, mas eu corro de acordo com aquilo que eu já alcancei, procurando deixar as coisas que ficam para trás, como diz o apóstolo Paulo lá aos Filipenses. Então, aqui, os homens, principalmente, né, essa palestra é muito dura para os homens, me tenham como alguém que está do lado de vocês, lutando contra os mesmos pecados e tentando alcançar os mesmos padrões de excelência que existem em Cristo Jesus. Tá bem? Eu não sou nenhum super-homem, mas eu estou na mesma luta que vocês. Pois bem, irmãos, deixa eu só ver aqui. Pronto. Introduzindo o nosso tema, né, como falamos aqui, né, o marido e a liderança espiritual, nós vamos aqui então falar sobre o que é a liderança espiritual, o que é o marido, o que é em si o padrão de masculinidade, porque a gente tem uma concepção errada, ou o mundo tem uma concepção errada daquilo que é a virilidade, daquilo que é a masculinidade, porque na maioria das vezes isso é definido como ou força física, ou então como desempenho sexual. Uma vez eu estava no acampamento de adolescentes de uma igreja muito grande em Minas Gerais, devia ter mais ou menos uns 300 adolescentes, já faz mais de 10 anos. E eu pedi para que os adolescentes, naquele caso, então, as adolescentes, me dissessem qual era o padrão, quem elas definiriam como um homem másculo, né? Como um homem que, na visão delas, fosse realmente macho. E aí, então, elas começaram a falar de atores de filmes, de novelas e alguma coisa parecida. Então, a gente percebe que existe essa visão mundana, né? Força física, beleza, desempenho sexual. Isso não é o que a Bíblia fala que seja a perfeita virilidade, o que deveria ser um homem de verdade. Mas a virilidade, ela é definida quando um homem ele se enquadra dentro do perfil daquilo que o Criador dele disse que ele deveria ser. Ou seja, como é que eu posso ser macho? Como é que eu posso ser másculo, viril? Entendendo o propósito por qual Deus me criou como homem. Então, quando eu atinjo esse propósito, ou quando eu coloco isso como objetivo máximo da minha vida, então eu vou buscar, eu vou estar compreendendo a real virilidade. Bom, o primeiro homem, vocês sabem que foi Adão. Então, se ele precisava e ele teria que ser másculo, Deus deixou exemplos para ele no seu próprio caráter, na própria criação, de como ele poderia atingir esse objetivo. Adão deveria espelhar Deus,
imitá-lo na sua essência, porque afinal de contas, não há nenhuma característica espiritual masculina, do ser humano de maneira geral, mas está falando do homem agora, não há nenhuma característica de Adão que não tivesse vindo de Deus. É óbvio, né, que nós falamos aqui do físico, né, da matéria. A matéria não veio de Deus, porque Deus é espírito, mas a imagem e semelhança completa do ser humano teve como paradigma o próprio Deus. Então, se Adão queria mostrar-se viril ou cumprir com seus objetivos criacionais, os objetivos por qual Deus o criou, ele deveria então imitar Deus. Então vamos falar um pouquinho aqui de Gênesis 1, porque há ali uma demonstração do jeito de Deus. Logo no primeiro versículo, se você quiser ir abrir a sua Bíblia, nós já vemos uma situação, problema ali. Por quê? Porque é dito que do princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1, e no versículo 2 a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Alguns irmãos têm dificuldade de entender o que é esse sem forma e vazio, né? Então, a maneira como eu costumo explicar esse texto é a seguinte: imagine que você trabalha com construção. Tem alguns irmãos que querem estar na sala aí, Fileto. Imagina que você trabalha com construção. E você tem, então, o projeto de construir uma casa num terreno que você ali aplainou e aterrou. Então, você é ali o engenheiro, e acontece que, então, vai começar a chegar no terreno que você vai construir a casa um caminhão de pedra, um caminhão de areia, um caminhão de cimento, um monte de vergalhões, e assim vai. Aos olhos de quem passa na frente da rua, olha e vê aquelas pilhas de coisas amontoadas, pensa, isso é caótico, não é? Isso não tem nada a ver. Mas aos olhos do engenheiro ou do arquiteto, ele é capaz de olhar para essas matérias que ali foram ajuntadas aos montes e imaginar que ali está tudo aquilo que é necessário para que uma linda casa seja produzida. E então ele vai colocando a mão em cada um desses materiais, juntando um por um, para que aquilo que até então é sem forma e vazio se transforme no projeto que já estava na cabeça dele. E assim nós vemos, a terra era sem forma e vazia, no sentido de que Deus é o construtor, ele pegou primeiro e ajuntou todos os materiais necessários, e agora durante os 6 dias de criação, ele vai dispor desses materiais para fazer as separações. Primeiro ele faz aparecer, ele separa a água da terra, depois a terra do céu, depois ele vai separar a porção seca e vai povoar a porção seca, vai povoar o mar, vai povoar os céus, e você vai perceber que existe uma ordem perfeita nessa criação. Ora, o que isso significa? Por que esses dias da criação são colocados dessa maneira? Justamente para revelar características de Deus. Que características você acha que Deus revelou? Criatividade, não é verdade? Quando você pensa na quantidade de ambientes criados por Deus, a terra, é o mar, é o firmamento, os céus, não é? Ele criou animais para habitar cada um desses terrenos, dessas esferas. Não só isso, mas pense só na imensidão do universo. Tudo isso foi criado durante os 6 dias da criação. Então, criatividade, autodeterminação, planejamento. E tudo isso Deus fez como? Com a sua própria voz. Ao começo de cada dia, é escrito no texto de Gênesis 1, e disse Deus. Então, Deus falando, o que Deus faz? Ele vai colocando ordem no caos. Toda aquela matéria-prima ajuntada inicialmente, através da palavra, Deus vai transformando tudo aquilo ali em ordem e beleza. Ok? Então, esse é o ponto aqui. Deus ele dá uma dica no próprio processo criativo de como Adão deveria reagir diante do caos, diante de uma situação problema, diante de algo que merecia ou que necessitava da intervenção dele. E eu creio que essa é alguma coisa que define muito bem a masculinidade, a capacidade de interagir numa situação problema,
A capacidade de você olhar para um problema e ver nele uma oportunidade e, através da sua ação e da sua voz criativa, colocar ordem até então onde havia caos. Então, Adão deveria espelhar Deus, né? Olha que bonitinho os pezinhos do bebê aí sobre os pés do pai. Adão deveria espelhar Deus, imitá-lo na sua essência. E é isso que Deus começa a fazer com ele. Ele vai testando Adão. E no capítulo 2, existe agora o primeiro teste de comando. Uma nova situação, problema. Os animais sem nome. Então, o que Deus faz? Ele faz passar todos os animais diante de Adão, para que Adão desse nome a todos eles, e o nome que Adão desse, esse é o nome que viria a prevalecer. Olha que interessante, né? Por que ele faz isso? Como uma forma de Adão exercer a sua liderança, exercer a sua soberania, não é? Deus criou o ser humano para ser o vice-gerente da criação. Por isso que o Salmo diz que fizeste, no entanto, né, sobre o homem, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Né? Por que um pouco menor do que Deus? É no sentido de que é ele que manda na terra, depois de Deus. Em autoridade sobre a terra, não há ninguém maior do que o ser humano, a não ser Deus. Ok? Então, nós chamamos o ser humano de vice-gerente da criação. Ele deveria imitar Deus na sua essência. Então, quais são essas capacidades? Né? Se você quiser aí ainda abrir Gênesis capítulo 2, vamos ver aqui, encontrar nos versículos, quais são os atributos que Deus comunicou a Adão para que ele tivesse essa capacidade. E percebam, irmãos, que esse teste aqui, essa passagem de Gênesis 2, ela vai acontecer sem que Eva tivesse sido criada. Interessante isso, né? Porque embora ambos tenham recebido de Deus o atributo comunicável da soberania, Deus pesou mais a mão nisso, a Adão, do que Eva, no sentido de que Eva ainda não tinha sido criada e Adão já estava exercendo a soberania, o domínio sobre a criação. Então você vai ver aqui em Gênesis 2:15, deixa eu ver aqui no versículo. Tomou, pois, o Senhor Deus, deu o homem e colocou no jardim para cultivar e o guardar. Então, ele deveria ali guardar e cultivar o jardim. Então, esse é o domínio da esfera cultural. Há também um comando espiritual dado ali. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, no versículo 16, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós vemos aqui agora um comando espiritual de obediência que dependia da própria vida desse comando. E, mais uma vez, Eva ainda não havia sido criada quando Deus deu essa ordem espiritual, esse comando, essa ordem, de fato, a Adão. Né? Então, para perceber que, quando você vai ver lá no capítulo 3, que a serpente pergunta para Eva, você não pode comer nada? Ela diz o quê? Podemos comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal nós podemos comer, nem tocar nela. Ela dá, inclusive, uma exagerada. A gente não sabe se essa exagerada veio dela ou foi Adão que resolveu dar uma implementada aí na ordem de Deus. Mas o fato é que ela demonstrou já conhecer uma ordem que ela não ouviu diretamente da boca de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E Deus meio que chamou o homem para participar da criação, né? Dar nome aos animais, transformando o jardim em uma cidade. Por isso que você vai ver que o primeiro paraíso é o jardim do Éden, e o último paraíso, ou o segundo paraíso, ele está lá em Apocalipse, a nova Jerusalém que desce do céu, é uma cidade. Porque dentro dessa esfera do mandato cultural, Deus, então, ele considera que mesmo com o pecado, o ser humano cumpriu parcialmente esse mandato. Ele conseguiu, com a inteligência e as capacidades dadas por Deus, transformar o jardim em uma cidade. Então, Deus chamou o homem para participar, e participar aqui entre aspas, não é? Porque é óbvio que Adão não está criando nada do zero, ex nihilo, né?
como o próprio Deus fez, mas Deus poderia muito bem já ter feito tudo, né? Criado os animais, dado nome a todos eles, mas Deus convida Adão para isso. Então, por quê? Porque assim como Deus, com a sua boca, com a sua fala, ele vai dando ordem e colocando as coisas do jeito dele, Deus agora está fazendo isso com Adão. Adão, usa as suas palavras e vai colocando ordem, vai fazendo as coisas do seu jeito. É óbvio, para a glória dele, ainda sendo pecado. Mas o que é isso? É Deus chamando o homem para imitá-lo. Lembra o que isso queria dizer nos 6 dias da criação? Ordem, inteligência, sabedoria, beleza. O homem deveria abrir a boca para que o resultado disso fosse essas características. Beleza, ordem, sabedoria, criatividade, né? Então, esse foi o primeiro teste de comando que Deus faz Adão ter. Então, e nesse processo, o que Adão descobre? Que ele não pode fazê-lo sozinho. Ele precisa da auxiliadora, ele não se sente completo, ele percebe que os animais estão feitos, convivem em pares, mas ele não tem. E ele, então, pede a Adão a esposa. Deus percebe, né, que era importante isso, e Deus concede ele a esposa. Então, esse senso de incompletude. Depois, o que a gente vai ver? Que Adão dá nome 2 vezes à mulher. Primeiro, ele dá nome à mulher de varoa, ou de mulher. E depois do pecado, Deus dá ele dá a ela o nome de Eva, ok? Então, por que isso é importante? Porque percebemos que essa liderança inata que o homem tem, ela não é apagada por causa do pecado. Eu já li isso um outro dia, perdão, irmãos. Eu li isso um outro dia num livro, que alguém teria dito, que alguém escreveu, o autor desse livro escreveu, que só existe submissão da mulher ao homem por causa do pecado, o que não é verdade. A submissão da mulher ao homem, ou a liderança do homem sobre a mulher, ela já existia antes do pecado, e nós vemos isso através desses elementos e alguns outros que já vou falar. Então, Adão dá nome à mulher. Vejam que, irmãos, ele deu nome aos animais, agora está dando nome à mulher. Por quê? Porque a mulher é igual aos animais? É óbvio que não, eu nem quero sugerir alguma coisa parecida a isso, mas só para mostrar para vocês a questão de liderança, de soberania. Por isso que vai dizer Paulo que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Ok? Então, a mulher, o homem dá nome de mulher à mulher e depois dá nome de Eva, depois que o pecado se estabelece lá no final do capítulo 3, Gênesis 3:20. Ok, então, para vocês perceberem, né, essa ordem de Adão ser o líder, quando Deus estabeleceu o pacto, Eva ainda não havia sido criada, mas ela demonstra conhecer o pacto, ou seja, de que ela não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, demonstra que Adão estava sendo o sacerdote dela, bem ou mal, não sei, de maneira difícil de saber aí o que foi que realmente ele disse para ela, mas o fato é que ela não havia sido criada e ela já demonstrou conhecer o pacto das obras, de que eles deveriam obedecer e se comessem da árvore eles viriam a morrer. Agora, uma pergunta interessante que alguns de vocês talvez não tenham pensado nela ainda. Quando foi que os olhos de Eva se abriram? Quando foi que os olhos de Eva se abriram? A maioria vai dizer assim, foi quando ela comeu do fruto proibido. E a resposta é não. Leia o texto de novo. E sabe o que você vai perceber? Que os olhos de Eva se abrem quando Adão come do fruto proibido. Perceberam? Justamente por quê? Porque o comando estava ali. O comando estava ali. Ela come do fruto, pegou do fruto e comeu, deu ao marido e ele comeu, então se abriram os olhos de ambos. Então, os olhos de ambos se abriram quando ele comeu
quando ela comeu do fruto. Então, isso revela que a liderança dele prevalecia antes do pecado. E quando Deus se aproxima do jardim, para ver a bagunça que eles fizeram, né, o que ele pergunta? Adão, onde estás? Não somente isso, mas a pergunta ainda vai para ele: comeu do fruto que ordenei que não comesse? Percebam que a pergunta está no singular. Ele não fala, comeram do fruto que ordenei que não comessem. Não, ele pergunta no singular. Você comeu, Adão? Então, né, para quem muito é dado, muito é cobrado, se deu a impressão de que eu estava aqui passando a mão na cabeça dos homens e de alguma maneira instituí-los o rei do lar, toma cuidado com essa falsa impressão, porque eu creio que Deus vai cobrar muito mais de nós homens do que das próprias mulheres. Então, essa é a realidade, né? A liderança repousava sobre a cabeça do homem antes do pecado e continua repousando depois do pecado. Bem, aí depois nós vemos que vamos analisar aqui com cuidado então Gênesis capítulo 3. Ali nós temos o segundo teste de comando. Você já sabe o que acontece. Adão e Eva comem do fruto proibido. Então a serpente se aproxima do jardim. Onde estava Adão? Essa é uma outra pergunta muito importante ali de Gênesis capítulo 3. Onde estava Adão? E sempre que eu faço essa pergunta, as respostas são múltiplas. Adão estava arando a terra, Adão estava ocupado, não é? Adão estava fazendo outra coisa. Então eu vou ler aqui Gênesis 3:6 em 3 versões diferentes, 3 Bíblias diferentes. A primeira é a Ara, que é a nossa, praticamente, mais popular entre as igrejas presbiterianas, não é? Então, vendo a mulher, todos esses aqui são 3 versões diferentes, mas em Gênesis 3:6, tá bom? Então, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então, algum indício de onde estava Adão nesse texto? Comeu do fruto, deu ao seu marido? Não. Nova versão internacional. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, nessa versão também não, né, ele expande um pouquinho a ideia, explica um pouco melhor algumas coisas, mas também não nos dá uma ideia de onde estava Adão enquanto ela era tentada. Mas eu gostaria agora de compartilhar uma versão da Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite, era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir discernimento, pegou o fruto e comeu, depois deu também ao marido que estava com ela e também ele comeu. Eu me atentei para esse fato aqui, essa ideia, essa visão desse texto não é minha, mas é destacada por um autor muito conhecido de muitos, chamado Larry Crabb, que escreveu um livro interessante chamado O Silêncio de Adão. Algumas versões em inglês apontam exatamente para essa tradução aqui, que com ela, estava com ela, ok? E eu não estava satisfeito ainda, e o pouco que eu conheço de hebraico, eu fui atrás para perceber se havia ali alguma palavra que indicava uma possível tradução assim, e tem uma palavra que indica a proximidade que é usado aqui, e mais outros 2 textos no Antigo Testamento, e todos esses 3 lugares ela indica uma proximidade, mas uma proximidade tão grande que em uma dos textos usados é inclusive para destacar uma proximidade de intimidade sexual. Então, essa tende a ser a melhor tradução, de que talvez, ou de que quase com certamente, Adão estava muito próximo de Eva, talvez até testemunhando aquilo que estava acontecendo. Então vem a pergunta, onde Adão falhou? Por que as coisas aconteceram dessa maneira?
A ameaça só se transforma em oportunidade criativa se aplicados graça, esforço, inteligência, beleza, organização, gestação. Tudo isso indica a dependência de Deus, pois é extraído do próprio Deus. Pense novamente os atributos que Deus demonstrou ao criar todas as coisas em 6 dias. É óbvio que Adão não tem o poder, toda a glória de Deus, ele não consegue simplesmente falar ou estalar os dedos e as coisas virem a acontecer, mas ele pode muito bem, poderia muito bem, o homem pode muito bem demonstrar graça, esforço, inteligência, beleza, para olhar a nuvem negra que se aproxima do céu e fazer dela uma grande oportunidade. Dizem alguns que em chinês a palavra usada, o filigrama que é usado para a palavra ameaça, é o mesmo que é usado para a palavra oportunidade, com a diferença de apenas um pontinho, uma diferença mínima. Eu não sei se isso é verdade ou não entendo nada de chinês, mas a ideia é que em toda ameaça reside uma oportunidade. O homem, como aquele que deve imitar a Deus, que procura entender o que significa a sua própria masculinidade, ele precisa ter sabedoria para olhar para todas as ameaças que rondam o seu lar e enxergar nelas uma grande oportunidade criativa, uma oportunidade de crescimento, de levar o seu lar para ainda mais próximo de Deus e de Cristo Jesus. Então Adão devia falar. Em cada dia da criação, nós temos a referência, e disse Deus. Por isso que você vai ver que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, a condenação é, você está sendo expulso do paraíso, vocês vão experimentar a morte agora, sabe por quê, Adão? Porque você deu ouvidos à tua mulher. Ou seja, em vez de Adão falar criativamente, ver que a serpente que se aproximava, e ele estava próximo, ver que isso era uma ameaça, ele então, nada disso, ele deixa que a mulher fale, em vez de ele falar. Você vai ver aqui então o grande calcanhar de Aquiles do homem, não só de Adão, mas o meu, o seu, sabe qual que é? A omissão. Esse é o nosso ponto mais crítico, a omissão. Não fazemos aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Nós damos ouvido à nossa mulher, não quer dizer que nós não devemos ouvi-la, ou que elas não são sábias, ou que a opinião delas não vale nada, nada disso. Mas nós não podemos permitir que ela tome o comando do nosso lar, porque essa tarefa é nossa, ok? E a ordem ali foi trocada, porque a ordem para lavrar a terra foi dada a Adão também. Ele deveria ser o provedor, ele deveria cuidar da sua esposa, né? Não só espiritualmente, mas fisicamente. Mas foi ao contrário. Em vez de Adão providenciar o que é santo e agradável e dar a Eva, ele permitiu que Eva extraísse o fruto da árvore e desse para ele. Foi ele que recebeu o fruto dela e foi o fruto proibido. Isso aconteceu debaixo das barbas dele, sendo que ele deveria ter tomado uma atitude. Em vez de comandar, ele foi comandado. Em vez de agir, ele foi omisso. E é por isso que você vai ver lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, que diz o quê? Que Adão não foi enganado, Eva foi. E quando Paulo fala isso, né, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão, ele não está com isso querendo pesar a mão sobre a mulher. Ao contrário, ele está querendo pesar a mão sobre o homem. Por quê? Ora, porque se você é testemunha ocular de algo, você não vai ser enganado. Se alguém falar para você, se você viu alguém roubando, né, com arma na mão, banco, e a pessoa sai sem máscara, sem capuz, sem nada na tua frente, você olha ela, o saco de dinheiro, a arma e saindo correndo. E alguém fala para você, não, ele não roubou. Ou não, então não era ele. Fala, mas eu vi, eu fui testemunha ocular. Mas se alguém me ouviu falar disso e vai contar a sua versão da história, essa pessoa pode se enganar.
que isso tem a ver com o texto? Adão foi testemunha ocular, né? E áudio também, não foi só visão, né? Adão ouviu diretamente da boca de Deus a ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva não ouviu essas coisas da boca de Deus. Ela ouviu de Adão. Por isso que quando Adão comeu do fruto proibido, ele cometeu um pecado ainda maior do que Eva, porque Eva foi enganada pela serpente. Adão não foi enganado pela serpente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Isso para vergonha dele. Ok? Ele fez isso por dolo, né? Caso pensado. Agora, o que nós vemos ali então? Né? Se você quiser ver, antes de a gente entrar nesse outro tema, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Abra sua Bíblia ali, em Gênesis capítulo 3, e vê se esse tal de Adão não nos representa no pecado, irmãos. Não devia, não é? Mas nos representa. Veja só. Gênesis capítulo 3 mostra, em primeiro lugar, algo que eu já falei para vocês, um homem omisso. Coisa que muitos de nós somos, né? Vemos o circo pegando fogo, vemos os problemas, e nós não agimos. Permitimos que a mulher tome o comando do lar, porque afinal de contas, ser omisso é bom, né? Pelo menos a princípio, porque parece que nos alivia. E quando a gente chega em casa, a gente trabalhou o dia inteiro, chega em casa, a gente só quer saber do quê? De ter a nossa refeição, deitar no sofá, assistir Jornal Nacional. Afinal de contas, a gente pensa, eu cumpri com o meu objetivo, com o meu papel, trabalhei o dia inteiro, estou cansado e agora eu só quero ficar em casa relaxado porque eu tenho direito. É isso, eu tenho direito de fazer isso. Eu já cumpri com o meu papel de marido. E aí então você vê a esposa que ficou mais tempo com os filhos que você, se algumas trabalham mais fora, outras não, mas de qualquer maneira, geralmente a mulher fica mais tempo com os filhos do que você. Ela já está estressada, teve que ouvir isso, já teve que ajudar eles com a lição de casa. E então você vê aquela bagunça, aquela gritaria, e você não faz nada a respeito. Até que você resolve falar. Não é? E aí então, quando nós vemos aqui, quando Adão resolve falar, Deus pergunta no versículo 9, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava à noite vi medo e me escondi. E Deus pergunta, você comeu da árvore? Ele diz, foi a mulher que tu me deste. Então é interessante que ele faz exatamente o contrário daquilo que Deus falou. Porque ele deveria usar a voz para construir, para trazer vida, para trazer beleza, mas ele vai usar a voz para destruir. Por que destruição? Porque Deus havia dito, se você comer, você vai morrer. E o que Adão faz? Olha, foi ela. Ela é responsável. O que, na verdade, Adão está fazendo é uma atitude covarde de apontar a arma de Deus para ela. Matar a própria esposa com a arma de Deus. Porque a morte era a promessa, e ele diz, foi ela. Então, meus irmãos, o que a gente percebe aqui é justamente isso. Um homem que se omite e quando resolve falar, fala para destruir. Né? Fica quieto, não fala nada, e quando resolve abrir a boca, é só xingamento, às vezes palavrão, é grito, é ofensa, destrói, põe para baixo, crítica após crítica. Esse é o modelo, esse é o Adão. Esse sou eu, esse é você. Essa é a nossa inclinação com o pecado. E é contra isso que a gente tem que lutar. Como? Adotando de novo o paradigma. Se o primeiro Adão falhou, um novo Adão foi levantado por Deus para ser o nosso modelo. Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado lá em Romanos 5 de o segundo Adão. Eu não vou ler esse texto, mas depois os irmãos podem ler. Aliás, eu já salvei esse arquivo aqui em formato PDF. Eu vou passar para o Fileto e depois ele se vira aí para distribuir para vocês, tá bom? Deus disse lá no Jardim do Éden que a mulher daria à luz a um descendente. E a sua missão, segundo é dito em Gênesis 3,15, né, o chamado proto-evangelho, era uma missão dupla, de redimir, ou seja, ele viria restabelecer os valores, ele viria consertar aquilo que estava errado, a redenção. Então, você já com certeza já deve ter visto isso, né, essa comparação desses dois versículos. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, percebem que estão nus
e cosem, costuram folhas de figueira e fazem cintas para si. Isso é Gênesis 3:7. Mas depois de Deus anunciar o castigo sobre todos eles, diz que Deus, então, tomou peles de animais e os cobriu. Então, por que roupas novas? Justamente porque a função do descendente da mulher era de cobrir as vergonhas, para mostrar que só Deus é capaz de consertar a burrada que o homem faz e que o leva à morte. E ele faz isso através do quê? Se Deus vestiu Adão e Eva de peles, significa nisso uma verdade de que as vergonhas humanas só podem ser cobertas com derramamento de sangue. Porque não tem jeito de você ter peles de animais sem um animal ser esfolado, sem um animal ser morto. Então isso já é um indício de toda a cadeia de sacrifícios do Antigo Testamento. A morte do animal inocente para cobrir os pecados humanos e com isso anunciar a vinda do Messias que viria morrer na cruz. Ele destruiria também o poder da serpente e a sua influência sobre os homens. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém fica sem um modelo. Ninguém fica sem um paradigma a ser imitado. E quando Adão e Eva resolveram ouvir a voz da serpente, quando Deus disse, vocês resolveram ouvir a voz da serpente, não significa um ato isolado, mas significa também um estilo de vida. Toda uma genealogia, toda uma descendência que vai agora adotar a serpente como modelo de comportamento. De roubar, matar, destruir, trair. E é por isso que já no capítulo 4 de Gênesis, você vai ver uma distinção entre duas genealogias, entre os descendentes de Adão e os descendentes de Caim. Ora, mas Caim não é filho de Adão? Mas quando ele mata Abel, ele é retirado da descendência de Adão, e ele, a partir dele é formada uma nova descendência, uma descendência dos descendentes da serpente contra os descendentes da mulher. E essas duas descendências vão ficar em conflito durante toda a palavra de Deus. Caim mata Abel. Depois você tem toda a cadeia ali dos primeiros reis, que são todos eles descendentes de Caim, todos eles sanguinários. Depois tudo isso acaba no dilúvio, mas depois eles que vem Cão, que novamente representa a descendência da serpente. E vai acontecer que então os filhos de Sem vão ser oprimidos. Então toda essa questão aí vai acontecer. Então Cristo, o descendente da mulher, viria esmagar a descendência da serpente e a própria serpente e a sua influência sobre os homens. Cristo, então, ele precisa ser retomado como paradigma, porque o paradigma natural nosso é a serpente. Lembra disso? Quando você se sentir omisso, quando você quiser, não vou fazer nada, estou cansado. Pensa nisso. Quando você fica quieto e vê os seus filhos desobedecendo, desonrando a própria mãe, você não faz nada. Pensa nisso, você está imitando a serpente. Você não está olhando para Cristo como o novo Adão. Então você está imitando a serpente, ok? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, diz Efésios 5, 1 e 2. E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma e cheiro suave. Portanto, meus irmãos, lute contra essa vontade de imitar a serpente. Lute contra isso. Bom, agora, quando você olha para Jesus, então, como sendo o novo Adão, ele é apresentado nas Escrituras, eu não vou aqui entrar numa aula de cristologia, mas vocês já devem saber disso, a maioria já deve saber, que ele é apresentado nas Escrituras como um tríplice ofício, né? Que vocês devem conhecer bem, que são os ofícios dos oficiais de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tinha o profeta, que falava de Deus para o homem, representava Deus diante do homem, você tinha o sacerdote, que representava o homem diante de Deus, e você tinha o rei, que então representava novamente Deus, mas agora na esfera do domínio, do controle, da legislação, representando a provisão da parte de Deus, a segurança da parte de Deus. Então, Cristo resume em si esse tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei.
E se você olhar então para Cristo como sendo um novo modelo de Adão, um novo modelo de masculinidade, e essa é a ideia aqui, né? Nunca houve na história alguém tão másculo, tão macho como Jesus. Semana passada, eu, pastor Charles, pastor Samuel, fizemos uma live falando sobre isso. Seja macho como Jesus, aliás, semana retrasada. E foi muito interessante, né, verificar essas características em Deus e tentar imitá-las. Então, vejam esses ofícios de Cristo no marido. O que é, então, imitar esses ofícios? Bom, em primeiro lugar, o que é o marido como rei do lar? É aquele que vai ficar sentado no trono, né, sendo servido, né? De um lado alguém balançando o paetê, do outro lado alguém trazendo uma cesta de frutas, né? Fazendo massagem nas costas, nada disso. O rei, o marido que é o rei do lar, ele é o protetor do lar. Ele é capaz de ver as ameaças e se antecipar a elas. O marido precisa ter esse olhar sensível. Já viram isso quando você tem aí um leão ou algum animal protegendo a cria, ele ronda a cria, ronda a matilha lá, sei lá qual for o coletivo de animais que ele pertença, para ver se não existe nenhum tipo de ameaça se aproximando. Então, o rei é esse, é o protetor e o provedor. Não é? Ele é que tem a responsabilidade de prover. Nossa aula aqui, a nossa palestra aqui também não é sobre se a mulher pode trabalhar fora ou não, mas só passando de raspão nesse assunto, a mulher tem o direito de trabalhar fora. O homem tem o dever de trabalhar fora. São duas ideias diferentes. Porque o dever é dele, ela tem o direito, mas ele tem o dever. Ou seja, o papel de ser o provedor é dele. Ele tem que assumir, ele tem que bater no peito e falar, deixa comigo, eu vou resolver isso aqui. E resolver, né? Porque não pode ser só retórica, só da boca para fora. Então, o marido rei é esse, aquele que é o protetor e o provedor. E ele faz isso porque ele imita Cristo, porque foi isso que ele recebeu de Cristo. Não é? Eu os amo e não existe maior amor do que esse de dar a vida pelos seus amigos. Por isso, eu já não vos chamo servo, eu vos chamo de amigos. Ele também é o profeta. Ou seja, a parte de ensino do lar está nele. Ele é o provedor do ensino do lar. E quando eu falo ensino do lar, eu não estou falando aqui de você abrir um texto e fazer uma palestra uma vez por semana, alguma coisa assim. Não. Sobre o homem repousa a responsabilidade de direcionar todo o seu lar a Cristo. É óbvio que as devocionais são importantes, mas ele mesmo ser o modelo e ele mesmo apontar para todas as coisas à volta do lar, olha isso, aquilo e aquilo outro, todas essas coisas precisam ser vistas e analisadas à luz daquilo que diz a palavra de Deus. Uma das máximas da Reforma Protestante foi o chamado corandeu. Corandeu significa diante de Deus. E essa é a parte do ensino do marido como profeta, do pai como um profeta, é de fazer a sua família olhar o mundo diante de Deus. Vestir os óculos das escrituras sagradas e olhar o mundo através da ótica de Deus. É por isso que Calvino começa a sua obra das Institutas falando sobre o conhecimento de Deus. Porque só existe uma maneira de você se conhecer, você sabendo quem é o Criador e se enxergando através das lentes dele. Quem eu sou? Eu sou aquilo que o meu Criador diz que eu tenho que ser. Então, para profeta, ele tem que levar o seu lar a esse tipo de reflexão, de ensino. E por último, né, profeta, sacerdote e rei, nós temos aqui agora a função do sacerdote como sendo o intercessor. Era isso que fazia o sacerdote do Antigo Testamento, é isso que Cristo continua fazendo por nós. Não é isso que diz lá 1 João 2,1? Filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele continua intercedendo por nós. E assim é que os homens devem agir na sua masculinidade em relação ao seu lar. Eles precisam ser os intercessores do seu lar, orarem por seus filhos, levarem os seus filhos à oração,
fazer com que haja uma esfera de oração dentro do seu lar, um ambiente de oração dentro do seu lar. E assim o amor vai se multiplicar sob essa característica do pai, marido, sacerdote. Ele faz isso, então, tendo Cristo como paradigma. E você vai se lembrar muito bem do texto que nos leva a pensar sobre isso. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5. Se você quiser ir lá, a gente pode começar a ler esse texto. E antes de mais nada, eu estava lendo hoje um puritano do século XVIII, se não me engano, e ele falou uma coisa que eu não tinha tentado antes. Ele falou assim, olha, é dito nas Escrituras que o amor é necessário a tudo, né? Quando você resume a lei amar a Deus acima de qualquer coisa, o próximo como a si mesmo, você está ensinando que o amor é necessário a tudo, até o seu amor próprio. Ele também nos ensina a amarmos a esposa, o marido, amarmos os filhos, amarmos o próximo, amarmos até o inimigo. Mas quando você pega aqui em Efésios capítulo 5, você vai ver que dado ao homem e à mulher distintas ordens aqui. A mulher seja submisso, diz o versículo 22, Efésios 5, 22. E aos maridos, versículo 25, amai vossa mulher. Olha, sabe o que isso é interessante? Que a ordem dada ao marido, ela não é uma ordem vinculada, mas é uma ordem direta, impositiva. O que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia não está dizendo aqui que você tem que amar a sua mulher se ela for uma boa esposa. Que você tem que amar a sua mulher se ela cumprir com seus deveres conjugais íntimos. Que você tem que amar a sua mulher se ela for uma boa cozinheira. Que você tem que amar a sua mulher se ela botar dinheiro dentro de casa, ou se for uma boa mãe. Nada. Ele está dizendo que você deve amar a sua mulher. E ponto final. Ou seja, você não pode se justificar em nada para amar a sua mulher. Porque, em primeiro lugar, amar a sua esposa é um dever para com Deus. E essa é a parte importante dessa relação. Quando você, homem, catou a tua mulher, que você gostava dela, catou essa mulher com quem você está, pegou ela, levou ela para frente do altar, você fez isso como um compromisso diante de Deus. E o seu compromisso foi para com Deus. Por isso você fez isso diante do altar, na presença de um pastor, ou de quem quer que seja, mas você fez isso diante de Deus. E ao fazer isso diante de Deus, você assume um compromisso com Deus de você cumprir com seus votos. Portanto, não importa se a sua esposa vai cumprir com os votos dela. Não importa que você vai cumprir com os teus. E não há justificativa para isso. Aliás, teria, não é? Como o pacto de cumprir os votos foi feito com Deus, você teria uma justificativa caso o instituidor do pacto, quem foi que instituiu o pacto do casamento mesmo, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, quem que instituiu esse pacto mesmo? Não foi o próprio Deus? Você teria justificativa para não cumprir os seus votos se o instituidor do pacto conjugal falhasse com você. Ele foi imperfeito, ele não cumpriu com a parte dele, então eu não cumpro com a minha. Mas você jamais vai dizer isso. Você jamais vai passar por essa situação. Deus jamais vai te desamparar. Não existe justificativa para você ou eu, homens, não cumprirmos com os nossos deveres conjugais. Isso é a verdadeira masculinidade, é se dar. Agora, em que proporção? Qual é o paradigma? Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Será que eu estou certo na minha análise? Então vem aqui a pergunta. Quando Cristo amou a igreja já amava Cristo? Quando Cristo deliberadamente deu a vida pela igreja, a igreja já estava apaixonada por Cristo? Não. Na verdade, o contrário disso, né? Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, diz Efésios no capítulo 2. Nós éramos inimigos dele quando ele nos amou. Nós nem sequer sabíamos que ele existia quando ele resolveu nos amar. E não é à toa que João diz que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então,
olha o que o texto está dizendo aqui, que é nosso dever amar incondicionalmente nossa esposa. E a segunda coisa, que está dizendo que o teu amor, marido, o teu amor é muito poderoso. O teu amor é capaz de fazer a tua esposa se apaixonar perdidamente por você e se entregar por você. Porque é isso que Jesus Cristo está dizendo. Não existe nada mais, nada que dê certo melhor num casamento do que isso. Um homem que realmente ama a sua esposa, porque se de fato ela perceber que o marido a ama, como Cristo ama a igreja, ela vai fazer de tudo por ele. Por isso que diz que ele amou a sua igreja para apresentá-la a si mesmo, igreja sem mácula, nem ruga, igreja gloriosa. Então, isso significa que o maior em comando é aquele que serve. Esse é o teu papel. Para isso que fomos colocados no comando, não para sermos servidos, mas para servir. E aqui, então, no caso, é um comando espiritual, que é se sacrificar, se entregou por ela, se necessário, dando a própria vida por ela. Né? Ser o pastor do próprio lar, para lavá-la, santificá-la. É isso que Cristo faz com a igreja, é isso que ele espera que o marido faça com a sua própria esposa. Ok? O que mais? E também um cuidado pessoal aí também, né? No versículo 27, para apresentá-la a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, ou seja, uma preocupação também com a sua saúde, com a sua beleza, com a sua dignidade. E quem é que vai sair? Quem é que vai ser abençoado com isso, além dela? É você, para quê? Ele diz apresentá-la a si mesmo. Igreja sem mácula nem ruga, igreja gloriosa. Eu vou aqui apresentar isso aqui bem rapidamente. Eu vou dar também para o Fileto um outro arquivo que está aí no rodapé desse slide. Aqui vocês podem ver. Isso é um artigo escrito por Albert Mohler, que o nome desse artigo é As Marcas da Masculinidade. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, rapidamente, fazer um checklist. Será que eu sou homem o suficiente dentro de casa? Será que eu tenho sido másculo? Será que eu tenho sido viril dentro da minha casa? Então, Albert Mohler apresenta aqui 13 itens desse checklist, que eu vou falar aqui bem rapidamente. Maturidade espiritual suficiente para liderar esposa e filhos. Maturidade pessoal suficiente para ser um bom marido e pai. Maturidade econômica suficiente para manter-se no emprego e lidar com o dinheiro. Cada um desses aqui já dá uma palestra, cada um desses pontos aqui do checklist. Maturidade física suficiente para poder trabalhar e proteger a família. Esse negócio aqui da gente, homens, de não querer ir no médico, não querer tomar remédio, não querer fazer exame. Quem que você acha que vai se ferrar com isso depois? É a nossa família, se a gente vier faltar. Sabe o que é isso? Isso é infantilidade nossa. A gente deveria ir lá, passou dos 40, 45, tem que fazer exame de próstata sim. Porque se você ficar com câncer, que vai sofrer a tua família. Faça isso por eles, não por você. Não interessa. Sabe, vai no médico todo ano. Faz check-up. Faz isso por eles, não por você. Maturidade sexual suficiente para casar e cumprir os propósitos de Deus, ou seja, não se abrasar. Maturidade moral suficiente para liderar como um exemplo de retidão. Maturidade ética suficiente para tomar decisões responsáveis. Maturidade de percepção do mundo suficiente para entender o que é realmente importante. Maturidade relacional suficiente para entender e respeitar os outros. Maturidade social suficiente para fazer contribuições à sociedade. Maturidade verbal suficiente para se comunicar e falar como homem. Falar como homem não é gritar, falar como homem não é xingar, falar como homem é você ter voz de comando e saber colocar as coisas nos seus devidos lugares, servindo o seu lar, a sua casa, o seu matrimônio. Maturidade de caráter suficiente para demonstrar coragem em meio ao fogo. E masculinidade bíblica suficiente para exercer algum nível de liderança na igreja. Isso aqui também, eu não sei se tem moças aqui que estão nos assistindo, né? Olha aqui, ó, você quer escolher um marido? Dê uma olhada. Aliás, tem alguém com o microfone aberto aí, se puder fechar, vai ser bom.
Dê uma olhada aqui nesses pontos, se você quiser escolher um marido para você. E eu contar, se você é jovem, não se casou ainda, olhe aqui nesses pontos e veja o que você precisa ser. Né? Existe um livro maravilhoso do Vald Balkan, chamado O que você precisa ser para se casar com a minha filha. Fala sobre esses aspectos da liderança masculina ou aspectos do caráter masculino e como desenvolvê-los, cada homem na sua vida. Ok? Portanto, concluindo, admita diante de Deus que você tem falhado, porque diante disso tudo mesmo, mas eu vou dizer, eu não tenho como olhar para isso tudo e dizer assim, olha, eu sou um perfeito exemplo dessas coisas todas. Conforme eu fui falando para vocês, eu fui aqui me lembrando de pontos que eu preciso melhorar na minha vida. E sabe o que eu preciso ter? Uma desses aspectos aqui é a maturidade, né, que o Albert Muller coloca, a maturidade para assumir o erro, assumir a fraqueza, para que ela possa ser consertada diante de Deus. Não é? Assim como você tem ali um general que abre um mapa e pensa onde estão as suas tropas e as tropas inimigas e posiciona os seus exércitos nos pontos mais frágeis, assim também é o nosso papel como homens. Nós temos que fazer o nosso lar vencer em Cristo Jesus. E para isso eu preciso entender onde que estão os meus pontos fracos, admiti-los e trabalhar neles para que eles sejam sanados, melhorados. Lembra do que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no final da segunda carta? Quando sou fraco é que sou forte. Quando você admitir o teu erro, admitir as suas debilidades, vai ser o primeiro passo para você poder superá-las em Cristo Jesus. Portanto, caminhe nesse sentido. Falhado como cristão e como marido, não é? Porque às vezes a questão não é só como marido, mas é questões básicas da fé cristã, né? Interesse pelas coisas de Deus de maneira geral. Onde é que você tem falhado? E busque a Cristo. Primeiro, como fonte de perdão. Não importa quão errado você está, ou quão difícil estejam as coisas na sua casa, lembre-se sempre, meu irmão, que há espaço para o perdão e há poder no sangue de Cristo para reverter qualquer situação de pecado que exista dentro do seu lar. Qualquer situação de pecado. Existe poder pleno de Cristo à disposição para transformar corações, transformar vidas. Então, ele perdoa. E o segundo, como exemplo, é necessário que a gente volte a olhar para Cristo. Eu sempre digo que se você não é crente, eu acredito que seja mais fácil você ser homem do que ser mulher. Sabe? Porque o mundo por aí, ele tirou tanta responsabilidade de cima do peso do homem, sabe? E botou sobre os ombros da mulher. Mas o que vemos nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, é que ser homem, de verdade, imitando a Cristo, é algo muito duro, muito sacrificioso. Mas vejam, irmãos homens que estão nos assistindo aqui, quando Cristo se ofereceu pela igreja, se deu por ela, ele não ficou com raiva da igreja por tê-lo levado à morte. Ao contrário, é dito lá no final de Isaías 53, uma pérola, um consolo para mim, para você, homem. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Deus criou a gente, homem, para se ferrar, para se cansar, para se machucar, para levar duro, para sofrer. Mas você pensa que isso vai nos levar à tristeza? Quando você vê que a sua esposa se derrete por você, você vai ficar satisfeito. Quando você vê que as suas filhas falam assim para você, pai, eu quero me casar com um homem parecido com o Senhor, você vai ficar satisfeito. Quando você levá-las ao altar e entregá-las para um homem que você sabe que vai amá-la como Cristo ama a igreja, porque as suas filhas souberam escolher um homem assim, você ficará satisfeito. Quando vê que os teus filhos, eu estou falando de menina porque eu tenho 3 filhas, quando você vê que os seus filhos se tornaram esse homem, e eles estão virando aí um bicho por causa do seu lar, protegendo a sua esposa, servindo a sua esposa, servindo os seus filhos, você ficará satisfeito. Quando você vê que a tua fé
passou da tua geração e dominou a geração seguinte por causa do teu exemplo, os que Deus usou para trabalhar na vida deles, você ficará satisfeito. Você vai viver a sua vida toda, você vai se ferrar, sofrer a vida toda, e você vai chegar no final e vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, cumpri com os objetivos que Deus tinha para minha vida, como homem, como macho. Sabe por quê? Porque os meus olhos sempre estiveram postos em Cristo. Ele é meu exemplo, ele é meu paradigma, e a ele eu imito. Portanto, desenvolva mais a sua intimidade com Deus, pela Bíblia, pela oração. Assuma a liderança espiritual do seu lar. É teu papel. Não outorgue isso para tua mulher. É teu papel. Sabe, você precisa fazer isso pela sua devoção pessoal. Você precisa ser alguém que leia a Bíblia, alguém que ora. Então, traga a tua família para esse ambiente, da tua oração, da tua leitura bíblica, para que você possa instruí-los como profeta do seu lar. Tenha apreço pela igreja. É óbvio que a gente vive em dias de quarentena, mas não troque isso por nada. Não só porque isso te alimenta como cristão, mas isso é esteio do seu próprio lar. Faça isso, meu querido. E se o buraco parecer fundo demais, não tenha medo, não tenha vergonha. Peça ajuda. Vai atrás do teu pastor, conversa com irmãos queridos, presbíteros sábios que Deus colocou sobre a igreja dele, como o irmão Fileto, que está aí sempre dando um exemplo nesse sentido, e você vai ver como se o buraco é fundo, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Que Deus abençoe. Tamo junto. A luta é nossa. Amém, pastor Fernando. Vamos lá. Pastor Fernando, já surgiu aqui algumas perguntas. E a primeira que eu queria fazer é o seguinte: e quando o marido não exerce esse papel, o que a esposa pode fazer para ajudar? Essa é uma pergunta bem recorrente, né? Nós temos aí dois vieses, né? O viés do marido que não é crente e o viés do marido crente que é omisso. Então, existem aí duas respostas diferentes, duas perguntas parecidas. Ao marido que não é crente, né, eu quero aqui supor até que a conversão da esposa tenha acontecido depois do casamento, né, porque então aconteceu um julgo desigual sem uma consciência plena do evangelho. A ordem de que Pedro dá em 1 Pedro capítulo 3, ela está valendo. Ou seja, o marido deve ser ganhado em silêncio pelo santo procedimento da esposa. Então, esse é particularmente o meu entendimento sobre essa situação. Não é pelo muito falar, não é também a igreja assumindo o lugar do marido na vida dela, ou seja, o casamento é infeliz, então ela se dedica à igreja 300%, o marido não vê mais ela em casa porque ela está na igreja servindo, né? E o que acontece nesse caso é que o marido fica ainda mais louco da vida com a igreja, né? Porque a igreja está roubando a mulher dele. Então, se você se converteu e seu marido não, dedique-se ao seu marido e que ele perceba que algo diferente aconteceu com você, que Cristo Jesus tornou você uma mulher ainda mais doce, mais amável, e que ele coloque nisso, que o seu silêncio coloque brasas vivas sobre a cabeça dele e uma pergunta: onde é que eu arrumo disso para minha vida também? Porque se deixou a minha mulher desse jeito, eu também quero isso para mim. Ok? Agora vamos à segunda parte da pergunta, né? O que fazer se o meu marido é crente e ele não faz isso? Essa é um pouquinho mais complicado. Vamos lá, primeira coisa. Marido perfeito não existe. Então toma cuidado quando você, esposa, fala que o marido não faz isso, ele não é o líder do lar. Porque pode ser que em alguma medida ele seja e que você não tenha percebido, não está percebendo. Então, a primeira coisa que eu digo para essas esposas é: valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Pode ser ruim, mas você tem. E talvez não seja tão ruim quanto você pensa. Então, valoriza, elogia.
Não começa pegando tudo aquilo que eu coloquei aqui e cobrando do seu marido, né, cutucando, tendo casais juntos, né? Tu até imaginando um cara aqui, tá vendo? Tá vendo? Aqui, tá. Não faz uma coisa dessa. Ao contrário, vira você, esposa, para o seu marido e diga, meu amor, eu reconheço que isso você faz e aquilo você faz. Essa é a melhor maneira de você estimulá-lo a fazer ainda mais, reconhecendo o que ele já tem feito. Agora, existem coisas que são assim, que vão além disso, né, que precisam ser consertadas de um jeito ainda com uma interferência mais brusca, né? Porque uma coisa é o marido que não leva o lixo para fora, né? Outra coisa é o marido que tem uma amante. Então, vamos aqui, né, pensar que existem problemas e problemas, né? Então, se há uma questão séria de pecado envolvido, com certeza, e ele é crente, vocês dois são membros de uma igreja, vocês precisam de ajuda. Por mais que ele diga que não, e que ele vai fazer isso ou aquilo se você conversar com o pastor, mas olha, é exatamente esse o ponto de Mateus 18. Se você conversa com ele, expôs o pecado e não teve jeito, vai conversa, então envolve mais gente no assunto, chama uma ou duas testemunhas, até que a coisa vá se graduando, né, em nível de disciplina, e chama então a igreja para participar desse processo. Primeiro irmãos chegados que sejam sábios, e depois até a igreja, o conselho da igreja de maneira geral. Okay? Há ainda um outro ponto que ia dizer sobre isso. Deixa eu ver o que era. Falar, estimulando o marido, perceber os pecados. Acho que era isso mesmo. Se lembrar, talvez tivesse alguma coisa, mas eu esqueci agora. Lembrei. Uma das perguntas nesse sentido é: eu devo assumir as responsabilidades que ele está deixando para trás? Algumas eu creio que, a maioria eu creio que não. Ou seja, meu marido não trabalha, ele fica em casa sem fazer nada e vão cortar a luz se eu não ir trabalhar. A minha pergunta é, você indo trabalhar ou você assumindo o papel dele, vai ajudá-lo ou atrapalhá-lo a ele próprio assumir esse papel? A minha impressão é que que a mulher assumir a responsabilidade do marido é empurrar um problema com a barriga e torná-lo ainda pior. Por isso que eu sempre digo, esposa, deixa a casa cair. Deixa a casa cair. Porque uma hora vai cair. Entendeu? Pelo menos cai logo de cara, para ver se conserta. Agora ficar anos e anos você bancando a mãe do teu marido, pelo amor de Deus, isso aí não existe não. Agora, por que eu disse que depende da responsabilidade? Porque, por exemplo, seu marido não faz culto doméstico, nem ensina a Bíblia para os seus filhos, você vai deixar ele ensinar? Não. Essa é algo que eu acho que você pode interferir. Você pode fazer. Deve fazer. Isso é um privilégio. Okay? E é uma responsabilidade dos dois. Mais dele, mas é dos dois. Perfeito, pastor. Perfeito. Mas outra pergunta, eu tenho mais duas, na verdade, que surgiram aqui. Uma é aquela situação que a gente enfrenta muito aí na igreja, quando a esposa começa a ganhar mais do que o marido, e aí as coisas começam a tomar um rumo diferente dentro de casa. E como que o marido, como ele reagir nesse momento? Olha, se fosse o meu caso, eu ia levantar as duas mãos aos céus e dar glória a Deus. Mas, vamos lá, né? Acho que existe aqui... Fala, Deus. Existe aqui duas questões a serem resolvidas. A primeira Bruno, delas... Bruno, repete essa pergunta aí, por favor. Vou repetir. Então, para aqui, pastor. Deixa eu só repetir para o pessoal ouvir aí. A pergunta é quando a esposa começa a ganhar mais do que o marido e algumas coisas começam a mudar em casa. A esposa já se acha no dever de dar as cartas, de querer tomar a rédea mesmo da situação. E isso acontece muito. Quem aqui tem outros pastores também, sabe o quanto que enfrenta isso dentro das igrejas. Estamos falando de contexto cristão. Não é verdade, pastor? E aí o pastor vai responder, por favor. Bom, vamos lá, então. Eu creio que o problema não seja o salário. Eu creio que a questão do salário está revelando um problema que estava oculto. Perfeito.
Por quê? Porque a competição entre marido e mulher não depende de quem ganha mais, não é? Se o salário gerou uma competição entre ambos, significa que ambos já estavam competindo pelo amor dos filhos, ambos já estavam competindo para ver quem aparecia mais na igreja, ambos já estavam competindo para ver que na casa dos pais de um ou dos pais de outros eles iam passar o Natal e o Ano Novo. Então, o clima de competição ele já está estabelecido quando um salário dela aparece, entendeu? Então, vamos trabalhar nisso em primeiro lugar, né? De que não pode haver, né, um puxando para cada lado, mas ambos têm que estar com o mesmo espírito. Agora, o dinheiro é uma situação particular preocupante, porque é um dos poucos deuses que continuam nos assediando a nossa vida inteira, não é? Então, por isso que Jesus Cristo fez uma menção especial das riquezas como um concorrente de Deus na vida dos seus discípulos, e dizendo que ninguém pode servir a Deus e servir as riquezas. Bem, a minha sugestão nesse caso é que desde o começo do casamento eu costumo fazer curso pré-conjugal com os jovens quando vão se casar, né? E essa é a minha orientação. Tenham um caixa só dentro de casa. Não interessa quanto cada um ganha. Façam um caixa só. Eu sei que às vezes, por questões de conta salário, um tem que ter uma conta no banco, outro tem que ter uma conta no outro banco, isso é comum acontecer. Mas tudo que os dois ganharem, não importa quanto seja, é dos dois, não é de um só. Não é? Aqui em casa, por exemplo, a grande parte do tempo, o salário, ou a maior parte do salário vem somente de mim, ou da maior parte vem de mim. Mas se eu preciso comprar, se eu quero comprar alguma coisa que seja mais cara, eu converso com a minha esposa e peço autorização para ela. E a gente decide junto onde é que vai investir o dinheiro. Não é? Se vai comprar isso, vai comprar aquilo. Então a minha sugestão é esse, né? Não existe o meu, o seu, só existe o nosso. Então faça um caixa conjunto e saibam lidar com essa diferença, trazendo essa harmonia. O dinheiro está ali a serviço de Deus em primeiro lugar, como mordomia, né, como mordomos que somos dos bens, vamos juntos tomar as decisões para a glória dele. Então, não permita que isso seja um problema, né? Eu faço esse caixa conjunto e tenho maturidade diante de Deus para lidar com a situação. Ok. Mais uma pergunta, pastor, sobre pornografia, que é um grande problema que nós enfrentamos nos nossos dias. Eu fiquei sabendo que os sites aí, eles liberaram sites internacionais desse tempo de pandemia, e o pastor Hernandes, há um tempo atrás, estava palestrando aí nos Estados Unidos e falou que 60% ou 70% dos homens cristãos já entraram ou entram em site pornográfico. E a gente sabe da destruição que isso tem causado dentro do casamento, como isso distorce totalmente a saúde sexual do casal, né? Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Olha, não é fácil em poucos minutos, não. Eu tenho uma palestra só sobre essa questão de pornografia e meios digitais, né? Mas vamos a alguma coisa para não deixar o pessoal no vácuo, né? Irmãos, olha, hoje em dia a pornografia é uma coisa muito fácil, né? Então, assim, ela está ao alcance do dedo, né? Antigamente as pessoas tinham que ir até a banca de jornal ou esperar até meia-noite para passar isso ou aquilo na TV, ter acesso a algum tipo de pornografia. Hoje em dia, o Senhor... E não é só adultos e cristãos, não, né? Hoje em dia, crianças com 10 anos de idade já estão procurando pornografia na internet. Então, esse é um dado tremendo, né? Que vai refletir de várias esferas diferentes, né? Na paternidade e maternidade, ver que os filhos estão sendo criados, né, por terceiros, né, pela escola, ou sendo criados por parentes, os pais, pai e mãe têm trabalhado, não têm ficado com o filho, não sabe o que eles acessam na internet, ganha celular muito cedo, né? E, em particular, falando sobre os homens, né, que é o nosso ponto aqui, o homem precisa encontrar a felicidade no seu próprio leito conjugal. Isso é uma questão muito importante. E a luta se dá
quando é identificado um Deus. A pornografia, ela revela a idolatria do próprio coração. A busca pelo prazer, a busca pela luxúria, o prazer sendo satisfeito de um jeito não bíblico. Então, precisa haver essa rendição do coração a Cristo, de procurar somente em Cristo o seu prazer. Eu gosto muito daquele canto que diz: meu prazer é te louvar, meu prazer é te adorar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Então, isso reflete muito o que Davi falou, o pardal encontrou casa, andorinha ninhos para si, e eu, Senhor, encontrei teus altares, Senhor meu, Deus meu. Então, o que você percebe? De alguém que percebe que o prazer maior está em realizar a vontade do Senhor. Então, a pornografia, ela revela uma briga de deuses dentro do nosso coração. E se a gente se render a isso, a gente vai viver uma vida idólatra, com culpa, trazendo uma série de consequências para muitas áreas. Agora, só alguns conselhos práticos, que eu dou para o pessoal. Em relação aos filhos, não deem celular cedo para eles. Eles não precisam ter celular. Tira isso da mão deles. Internet, se ainda falando para os filhos e também para o marido e mulher, ponha o computador que tem internet num lugar que seja de passagem, um lugar aberto, para que a pessoa não tenha ali oportunidade de ter esse contato com pornografia. Não leve celular para o banheiro. Se essa é a sua tentação, não leva celular para lugar reservado. Usa ele publicamente. Agora, para casos mais avançados, uma vez eu fui numa igreja e foi falar justamente sobre pornografia, e no final da palestra, falando sobre dicas práticas, eu falei sobre alguns aplicativos que você instala no seu computador de monitoramento. Não só que bloqueia o seu celular, mas também que dá acesso ou avisa alguém, que você mesmo estipula quem, se você entrar em algum site pornográfico. Então, se fosse um Big Brother seu, como se fosse um mentor seu, que é acionado automaticamente caso qualquer um dos seus gadgets, qualquer um dos seus aparelhos entrar na internet. Então, assim, eu me lembro que no final da palestra, depois de tudo isso, um irmão me procurou e falou assim: você poderia ser o meu mentor, você poderia me ajudar nisso? E era o pastor da igreja. Então, assim, é um problema que atinge todo mundo e a gente precisa estar com os dois olhos abertos contra isso. É uma questão de idolatria. E que, na maioria das vezes também, pastor, a pessoa não reconhece que precisa de ajuda para vencer isso, Olha, eu acho, pelo menos a impressão que eu tenho, Fileto, é que reconhece sim. Mas o vício é tão terrível, que uma vez eu encontrei uma pessoa que havia sido viciada em drogas. Ele falou assim para mim: pastor, foi mais fácil para me largar a droga do que se largar a pornografia. Eu prometo para mim, eu chego no domingo à noite, nas minhas confissões, e falo: Deus, eu não vou mais fazer isso, o Senhor sabe que eu te amo. E aí, quando chega na segunda, terça, quarta-feira, vai dando um negócio no cara e, enfim, aí ele se rende à tentação. Isso que eu estou falando de homens, Porque hoje em dia, dizer que homem é muito mais usuário de pornografia que a mulher, isso não é mais uma verdade. Tem muita mulher hoje em dia que faz uso de pornografia também. Ainda não é na mesma medida que o homem, mas isso já aumentou demais. Pastor, uma pergunta que surgiu aqui do YouTube. Voltando à questão da administração do lar. E quando o marido não é bom administrador? Ele é um cara que não sabe, e ela tem uma certa facilidade. Ela pode tomar a frente? Então, mas é que tá, eu não vejo nenhum. Isso não é uma questão de quem está no comando. Deixa eu pensar aqui, uma maneira melhor de expressar. Eu conheço excelentes pastores, gente que são cabra macho, que quem toma conta do dinheiro na casa deles é a esposa. Mas o interessante disso é o seguinte: foram eles que decidiram. O cara chegou e falou: querida, você vai cuidar do dinheiro, porque eu não tenho jeito para isso. Pronto, resolveu o problema. Então, assim, não é uma questão de você fazer tudo sozinho. A questão da liderança é uma das melhores
e maiores responsabilidades de liderança é a própria delegação. É no que você sabe quais são os seus pontos fortes, precisa saber quais são os seus pontos fracos, e com certeza a auxiliadora idônea, ela é da mesma competência que você, ela é ela é tão honrada quanto você para te completar. Se o seu ponto fraco é esse, que seja ela que gerencie o dinheiro. Não significa que ela vai tomar as decisões para onde o dinheiro vai. Isso continua sendo de comum acordo do casal, mas significa que ela vai, na prática, gerenciar o dinheiro nas necessidades do lar. Não vejo nenhum problema nisso, não. Mais uma. Dá para mais duas perguntas? Tô aqui para servir vocês, meu irmão. Então, olha só, surgiu mais uma aqui. Como agir com o feminismo invadindo a igreja? E quando a esposa não cumpre com os combinados financeiros dentro de casa, gasta escondido? São duas perguntas, na verdade, né? Rapaz, qual é a primeira mesmo? Como agir com o feminismo invadindo a igreja? Olha, minha esposa tem uma palestra sobre feminismo muito boa, viu? Eu aconselho, se vocês quiserem ouvi-la, chamá-la para esse fim. Enfim, o feminismo, na verdade, é um paganismo, ok? Ele tem que ser encarado como uma religião pagã e ser combatido, certo? E como é que você combate o feminismo? Não é com machismo, porque existe uma diferença muito grande em você ser másculo e viril imitando a Cristo e você ser machista, ok? Então, assim como a masculinidade, a virilidade, elas advêm de você entender o conceito bíblico desses assuntos, ou seja, qual o propósito para o qual eu fui criado, assim também você vai descobrir o que é ser mulher a partir do propósito do Criador, né? A partir dos olhos do Criador. Então, a minha sugestão é que as igrejas implementem desde muito cedo e que as famílias também conversem sobre isso, sobre o papel de gênero, né, masculino e feminino, à luz da palavra de Deus, porque se eles não fizerem isso, se as lares e a igreja não fizerem isso, que as nossas crianças, adolescentes vão ser formados nisso, perdão, na escola. E com certeza que se a criança tiver só a escola como parâmetro, a cabeça dela vai ficar bem confusa a respeito disso. Agora, a segunda pergunta, qual que era mesmo, Fileto? A questão da esposa não cumpre o combinado e começa a gastar dinheiro escondido. Olha, não precisa ser esposa, não, porque marido também pode fazer isso, viu? Não gastar escondido, mas eu confesso para você, que nos meus primeiros anos de casado, eu estou há 22 anos casado. Nos meus primeiros 3 anos de casado, eu era meio descontrolado com a questão de dinheiro. E assim, foi alguma coisa muito humilhante para mim mesmo, né, catar a tesoura e cortar todos os cartões de crédito no meio e dizer, não vou mais usar isso. Então, assim como uma pessoa que luta contra a pornografia, ou ela para de usar a internet, não é? Melhor, aquele que se teu olho te faz tropeçar, arranca e lança fora, não foi isso que Jesus Cristo diz? Então, assim como uma pessoa viciada em pornografia, ela limita seu acesso à pornografia, a pessoa viciada em compras, que também pode se tornar um Deus na vida dela, também precisa, né, cortar as asas, cortar os meios pelos quais isso vem acontecer. Não é? Por que você vai ficar aí, passar horas e horas pesquisando o preço de um produto na internet se você sabe que você não pode comprar? Isso não vai caber no teu orçamento. Então, a ideia interessante é que os casais tenham uma planilha de gastos e, semanalmente, né, até mesmo como parte do exercício devocional da família, né, marido e mulher analisem os gastos e ver se eles estão a contento. Mas se está tendo aí escoando dinheiro para algum lado que não devia, corta, rasga cheque, diminui o limite do banco, tira o cheque especial e vai atrás do porquê, né? Esses gastos são com o quê? Com o necessário? Ela gastou porque estava comprando arroz e feijão? Não acho que foram, não, né? Então, assim, problema. Então, vamos para a última e a mais pesada de todas. O marido espanca, o marido ele não respeita a esposa, não ama como Cristo amou a igreja, ele faz tudo que não deveria fazer. Filhos espancados, abuso de autoridade, e essa esposa
ela não continuou no casamento, ela é uma cristã. E às vezes surge aquela dúvida, né? Eu fiz isso, eu fiz correto como a Bíblia diz, a minha consciência. Queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Vamos lá, né? É assim, você falou, o marido não ama como Cristo uma igreja, isso é um pouco subjetivo, né? Então eu vou falar de casos mais objetivos, tá bem? Vou falar de marido agressor e abusivo, tá? Perfeito. Um marido que bate na esposa ou que então que abusa sexualmente dela. A Bíblia ela descreve por exceção, né? Porque não é regra, é exceção. Um caso de que há traição, né? Adultério, ou então Perfeito. quando há abandono do lar. Perfeito. E aí a pergunta vem: um marido agressivo, nesse sentido que espanca e que abusa da mulher, ele pode se enquadrar em um desses dois casos? A minha resposta é sim. Para mim, o marido que bate na esposa ou que a estupra, como eu já ouvi em alguns casos, ele está invalidando os seus votos matrimoniais. Ele está abandonando os seus votos matrimoniais. Eu sempre digo isso, né? Já disse isso nas igrejas por onde eu passei. Me diga que o seu marido bate em você que eu vou denunciá-lo à polícia. Isso é um caso de polícia. E você deve abandoná-lo imediatamente. Imediatamente, sem dó. E não há nenhum problema com Deus nesse sentido. Ao contrário, né? Você vai estar, a meu ver, plenamente respaldada e amparada pela palavra de Deus. Perfeito, perfeito. Pastor, que bênção. A nossa conversa hoje, estamos quase 2 horas. Opa, nossa, nem vi. Foi tão bom que durou isso tudo. Eu peço desculpas aos irmãos ter ido tão longe. Não, mas temos que aproveitar. O senhor está aí dos Estados Unidos falando com a gente, foi muito bom, um momento muito especial. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Vamos colocar essa palestra no YouTube.